Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos falar uma palavrinha que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14, que nos fala sobre o jovem lunático. Irmãos, vamos falar de um jovem que vive no mundo da lua, maluco, com comportamento ilógico, excêntrico, doido, louco, estranho, extravagante e exótico, em que nele havia um espírito imundo. Aleluias. E um da multidão disse: Mestre, trouxe meu filho que tem um espírito mudo e surdo, o jovem lunático. Irmãos, o autor do livro de Marcos nos traz uma passagem de Jesus de grande conhecimento. A história, ou melhor, a doença, o espinho na carne de um jovem lunático. Por que lunático? Que só faria de algum distúrbio humano, temperamento, tinha um espírito mudo e surdo. Talvez nos dias de hoje, irmãos, epilético, nervoso, agitado, gritão e babão. A palavra nos diz jovem, jovem talvez, 12, 13 ou 15 anos, já não era mais criança, já tinha se tornado um pouco mais jovem. Um jovem que, além de trazer problemas para si, trazia também para seu pai, ou melhor, para toda a família. Um espírito que o atormentava por longos anos, fazia ele espumar, ranger os dentes e gritar, irmãos, igual um animal. Notemos que era tão difícil para ele como para seu pai. Se pararmos para analisar essa passagem dentro de nossa fé, podemos ver, irmão, o quanto ele se tornou difícil para seu pai. Ainda mais chegar até Jesus. Mas esse pai foi persistente, ele não desistiu. Foi em busca de uma solução. Mesmo diante da tentativa dos apóstolos fracassarem, ele não desistiu. Irmãos, deve ter feito um grande esforço para que seu filho chegasse diante de Jesus, principalmente com aquela multidão grande que o impedia quase de chegar ao mestre. E o agito daquele jovem, irmãos, era muito grande. Vemos nesse jovem que o espírito mundo atrava de duas formas: impedia o jovem de falar e de ouvir, porque a palavra nos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, ouvir a cura. E o impedimento de falar, de clamar por misericórdia, irmãos, aqui vemos duas atuações demoníacas que colocavam aquele jovem em uma posição de prisão. E hoje não é diferente. Tem muitas pessoas que vão à igreja e saem da mesma forma. Entram surdas e saem surdas. Entram mudas e saem mudos. E aquele Senhor, este jovem, onde quer que eu o apanhe, ele despedaça. O que quer dizer? Ele fica agitado, violento, briguento. E seus discípulos, Senhor, não puderam o curar. E Jesus lhe disse: tem uma raça de demônios que saem só com jejum e oração. E Jesus ainda diz mais: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando sofrereis? Jesus falava sobre a fé dos homens, sobre a fé daquele homem. Se tiveres fé, direi a este monte, e ele transportará de lugar. Este jovem precisava de uma restauração, de um toque de Jesus. E o trouxeram até Jesus. E Jesus olha para o pai dele e pergunta, Marcos 9, 21, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. Certamente Jesus sabia do tempo, mas Jesus o interrogava para ver no coração daquele pai o tempo que ele passou para receber aquela cura. Senhor, tem compaixão de nós, tanto de mim como de meu filho, e ajuda-nos. E mais uma vez Jesus o adverte: se tu creres, tudo será possível. Se você achar que eu possa curá-lo, eu curarei. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Eu creio, mas no meu coração, Senhor, ainda tem uma incerteza. Irmãos, quantas pessoas dentro da igreja, na frente de Jesus, ele se esquece que a sua fé tem que ser movida dentro do seu coração, que ele tem que crescer. Aumenta em mim a minha fé. A Bíblia nos diz que a fé, irmãos, é um dom dado por Deus. Então temos que buscar este dom, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé é impossível ver milagres. Aquele homem precisava de uma ajuda de Jesus para aumentar a sua fé. Viver pela fé. Irmãos, viver pela fé é derrotar as dificuldades, é crer nos milagres da nossa vida, é derrotar as dificuldades, situações ruins. E Jesus, vendo que a multidão concorria, ou melhor, contribuía
repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais nele. E o jovem, se agitando com violência, ficou como morto, caído. Mas Jesus o segurou pelas mãos, ergueu e ele se levantou. Irmãos, Jesus repreendeu o espírito imundo daquele jovem e o entregou ao seu pai. Mais uma libertação feita por Jesus, tanto para o jovem, irmãos, quanto para o seu pai e sua família. Como é maravilhoso ver a ação do Mestre em promover a cura e libertar o seu povo. E ele não morreu, ele continua vivo, ele está aí diante de você para te trazer a tua cura. Creia, toma posse desta palavra de hoje em nome de Jesus. Aleluia.